Justiça imputada. O que é isso? Em Romanos 4, de 1 a 8, nós vamos ler, mas antes aqui, deixa eu deixar a ideia central desse trecho aqui de Romanos. Ao contrário da aliança mosaica, baseada na obediência à Torá, uma aliança condicional, a aliança abraâmica se baseia na fé. Abraão se torna a principal testemunha de Paulo de que a justificação é somente pela fé. Então, Paulo aqui vai argumentar isso usando a figura de Abraão e do que aconteceu com Abraão ali no Antigo Testamento, tá certo? Então, olha só, Paulo diz: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se, olha o se, eu deixei até enegritado, se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Então, olha, ele já está deixando claro aqui que se Abraão fosse justificado pelo que ele tinha feito para Deus alguma coisa, algum cumprimento de lei ou obra religiosa, alguma atitude de justiça pessoal, ele teria de que se orgulhar. E na verdade não tem, nós sabemos disso. No versículo 3 ele continua: pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, olha só, Abraão creu e esse ato aí, essa ação de crer em Deus, isso lhe foi atribuído para a justiça. Esse termo atribuído aqui, deixa eu ler um pouquinho para vocês, vem de uma palavra grega logizomai. Essa palavra pode ser traduzida por, você vai ver as Bíblias as traduzindo de forma diferente. Aqui nessa atribuída, mas algumas traz imputar, creditar, declarar, atribuir. É um verbo, talvez não importe tanto aqui a gramática, auristo passivo. Passivo é importante aqui. Por quê? Porque não é um ato que eu não estou atribuindo a mim mesmo, não é médio ali, nem estou fazendo alguma ação para aquilo acontecer. Eu estou simplesmente passivamente, é um verbo passivo, recebendo essa imputação, esse crédito, essa declaração. E no caso, então, uma declaração de Deus. Quem é o ativo ali, quem está fazendo a ação, o sujeito da ação é Deus. Então, Deus está acreditando justiça, imputando justiça. Tá certo? Então, este verbo imputar, olha só, ele era usado naquele contexto de Paulo, daquela época, ele era usado numa linguagem comercial para se referir ao pagamento feito a uma pessoa por serviços prestados. Então, era um verbo que tem uma conotação, que tinha uma conotação na época ali, de questões de comércio legais, de imputação de crédito ali. Se a gente está falando de dinheiro, de pagamento, de creditar na conta de alguém. Então, esse é o sentido do verbo. Então, nós temos que entender que a justiça de Deus, ela é creditada, ela é imputada, ela é logizomai, na conta de pecadores, de pessoas que estão devendo, que não a merecem, e existe um ato, um favor de Deus que imputa, que acredita na nossa conta e nos coloca numa condição não mais de devedores à justiça de Deus. Esse é o verbo que está sendo usado aqui. Então vamos voltar. 3. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi atribuído, imputado para a justiça. 4. Ora, para quem trabalha, o salário é considerado perdão. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas é uma dívida, não é isso? Quando você trabalha, o teu patrão ali que te paga ou quem faz o pagamento, não está fazendo nenhum favor para você te pagando o seu salário, é uma dívida. Você prestou um serviço, ele está devendo agora para você esse pagamento. O que ele está dizendo aqui, ele está comparando ao versículo anterior.
Abraão não fez nada, ele não fez nenhum trabalho que Deus fica devendo pagar para ele alguma coisa. Então eu vou fazer aqui uma, uma anotação aqui. Mas antes, versículo 5. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é, de novo aqui, imputada, atribuída, acreditada como justiça. Então ele está falando o quê? Da justiça imputada pela fé. Aqui, uma anotação. Paulo argumenta que se Abraão tivesse prestado a Deus um serviço religioso exemplar, Deus teria obrigação do quê? De remunerá-lo com salvação. É o salário aqui. Mas o apóstolo afirma que, muito pelo contrário, Abraão não prestou serviço nenhum. Antes, foi considerado justo pelo simples fato de crer na promessa divina de fazer dele uma grande nação. Então, a fé de Abraão que trouxe uma imputação de justiça, que colocou Abraão numa condição de não ser mais devedor de Deus. Lembra que nós estamos caminhando na leitura desde o capítulo 1 aqui, nos vídeos, mostrando que a humanidade está devendo a Deus, ela está debaixo do julgamento de Deus. E nós, para sermos justificados diante de Deus, não há essa possibilidade com atos próprios, religião, religiosidade, cumprimento de questões religiosas, de lei, cumprimento de coisas sociais. Não tem como. Eu preciso que alguém impute, acredite na minha conta uma dívida, algo para eu pagar uma dívida que eu não conseguiria pagar sozinho. Quem fez isso? Jesus Cristo. Ele imputa em nós a justiça que ele conquistou na cruz. Então, quando eu creio pela fé em Cristo, na sua obra, e nesse momento o Espírito Santo traz sobre nós, acredita em nós, justiça e não nos permite mais continuar debaixo daquela condição de ira. Pelo contrário, nós ganhamos o direito de nos tornarmos filhos de Deus, reconciliados com Deus. Versículo 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça independente de obras. Então você não vai ser justificado diante de Deus pelo que você faz. Você não vai ser justificado diante de Deus porque você pertence a alguma igreja, você tem uma religião, porque você cumpre certinho as obrigações da igreja. Por mais que isso possa ser bom e fazer parte, né, de uma vida cristã, eu estou falando com cristãos aqui, mas esses atos religiosos não o tornam justo diante de Deus de maneira alguma, meu irmão. Isso é importantíssimo, porque a salvação depende de você entender isso e crer somente em Cristo para a sua salvação. E aí então você vai ser declarado diante de Deus justo pela justiça de Cristo e não a nossa. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Para a gente encerrar, algumas considerações aqui do que a gente leu. Então preste atenção. 1. Deus não deve nada a ninguém. Ponto. Em outras palavras, ninguém é capaz de ter uma vida suficientemente exemplar a ponto de sujeitar Deus à obrigação de salvá-lo. Entendeu a frase? Ninguém é capaz, não é possível viver uma vida exemplar a ponto de obrigar Deus a salvar você. Não há essa possibilidade. Nem Abraão, nem Davi, nem Paulo, nem ninguém conseguiu ou conseguirá viver uma vida exemplar que coloque Deus numa condição de obrigatoriedade de salvar essa pessoa. Deus oferece sua salvação em Cristo.
gratuitamente a todos que a recebem como dádiva, meu irmão. 2. A fé não é obra. Antes, a fé consiste em receber a justiça de Deus como dádiva imerecida. Então, o que é a fé? Ela consiste em receber a justiça de Deus, de me tornar justo, gratuitamente, como uma dádiva de Deus para nós. Óbvio que a gente sabe, né, que a fé sem obras ali ela não tem valor, mas isso é uma outra questão. Isso não implica salvação. Isso vai implicar que a fé que me salvou, se ela é de fato verdadeira, ela vai produzir resultados de uma vida cristã adequada. Isso a gente trata talvez em uma outra situação. Ponto 3. O uso do termo, como eu já disse lá em cima, logizomai por Paulo, indica que Deus declara justa a pessoa. Deus declara justa a pessoa. Uma declaração, como se fosse uma declaração do tribunal. Você está agora sem dívida diante da lei. Tudo bem? Essa é uma declaração. Você está justificado diante do tribunal de Deus. No dia do julgamento de Deus, você que creu em Cristo tem um veredito ali. Você foi justificado pela obra de Cristo. Tua dívida foi quitada, está paga. Você não deve para o tribunal, para a justiça divina. Olha só. Voltando aqui, Deus declara justa a pessoa que crê em Jesus como Cristo, o único Senhor e Salvador. E não a torna justa. A justificação não é um ato de fazer a pessoa justa, mas de acreditar justiça, de justificá-la diante da lei de Deus, diante do tribunal de Deus, quitar a dívida dela. Vou tentar dar um exemplo rapidinho. Mais ou menos uma pessoa, um mal pagador na praça aí, né? Não sei, não vamos pensar no nome de ninguém, vamos deixar genérico aí. Um mal pagador na praça. De repente, essa pessoa está devendo muito para você. Vamos colocar você para a gente colocar na história. Devendo. E você vai o quê? Colocá-la na justiça, né? Você precisa do dinheiro. Aí, de repente, alguém quita a dívida dela. Fala, ó, isso aqui, eu estou quitando a dívida daquela pessoa com você, ela nunca vai poder te pagar, eu estou quitando a dívida dela. Tá. Essa pessoa está agora justificada, sem dívida. Mas o caráter dela pode continuar o mesmo, sendo um mau pagador. É isso que Deus faz com a gente. A princípio, nós temos o ato da justificação. Nós somos justificados, mas continuamos ainda numa condição de pecadores. Começa-se agora um processo de nos tornar justo, que é o processo chamado de santificação. Tá certo? Então, em termos técnicos, Deus coloca a justiça de Cristo como crédito na conta do pecador. Não se trata ainda da santificação, pela qual Deus torna o pecador justo por meio do processo de transformação espiritual que se estende por toda a vida. Nós estamos nesse processo de santificação. E quarto ponto para encerrarmos, com exceção do pecado, perdoe os erros aqui, gente, com exceção do pecado de não crer em Cristo e na sua obra, não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar por meio de Cristo. Então, o que é fundamental para sermos justificados? Crer de todo o coração na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, que Ele pagou o nosso pecado, a nossa dívida com sangue na cruz, ressuscitou e voltará. E escolher, então, a partir da fé e da capacitação do Espírito, viver uma vida debaixo do senhorio agora desse Cristo que nos salvou. Meu irmão, é essa fé que possibilita você ser então salvo. Salvo do que? Da tua condição de condenado da justiça de Deus, da tua condição de estar debaixo da ira de Deus, da tua condição de estar eternamente separado de Deus. Precisamos da salvação e essa salvação vem pela fé. E é pela fé que vai ser então creditado, imputado
justiça na sua vida. Tá certo? Justiça imputada. Que você creia em Cristo e que seja acreditado justiça e que o Espírito comece em você ou continue o processo de nos tornar justos, santos, com uma vida que agrade aquele que nos salvou. Deus abençoe vocês, meus irmãos.